Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde e esteja se cuidando. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, a gente vai estudar sobre o gênero crônica, ainda no contexto da Olimpíada de Língua Portuguesa. Agora a gente vai pensar na produção do gênero. Eu sou o professor Júnior Oliveira e essa aula de hoje, mais uma vez, é destinada a oitavos e nonos anos, porque o gênero crônica é trabalhado nesses 2 anos do ensino fundamental. Prontos para começar? Então, hoje a gente vai conhecer a atividade número 12 de língua portuguesa, certo? De nossa nova apostila. Vamos dar sequência ao estudo do gênero textual crônica que iniciamos na aula passada. Agora, nossa tarefa será produzir uma crônica pensando no que estudamos. Não sei se você se recorda, mas lemos uma crônica intitulada Meu Morro e escrita por Maria Eduarda, uma estudante de Guarujá, São Paulo. A temática da crônica era o lugar onde vivo, ou seja, a autora nos apresentou por meio de seu texto e de forma bem singular o lugar em que ela vive. Então, esse foi o texto que vocês leram para a realização da atividade de nossa aula anterior, certo? Falava sobre o Morro do Macaco, o dia a dia e a rotina na comunidade. A seguir, leiamos mais uma crônica com essa mesma temática, um texto que esteve entre os finalistas da última edição da OLP. Ele foi escrito por Jairo Bezerra da Silva, de Caruaru, Pernambuco, que nos fala sobre seu lugar. Então, esse texto vocês têm na atividade de hoje. Então, a gente vai ler, vai compará-lo ao texto da atividade anterior para a gente pensar na produção de nossa crônica. Escola Fábrica, Fábrica Escola, Jairo Bezerra da Silva. 6 horas. Despertador toca, sono, frio, eu me acordo, meu pai se acorda. Banho, escovar os dentes, colocar o uniforme, eu e meu pai. Trânsito, asfalto, semáforos, tudo de um cinza idêntico. Nunca notei a diversidade de tons sem vida que existem na cidade. Só diferimos no lugar. Eu vou para a escola e meu pai para a indústria, mas no fim é tudo igual. Eu entro na escola e meu pai bate o ponto na fábrica. Eu vou para meu assento e meu pai para sua máquina. O professor fala, as máquinas rugem. Lápis, papéis, óleo, engrenagens, é tudo igual. Os funcionários não sorriem, querem seus salários. Os professores estão exaustos, querem seus salários. Para gastar com as mesmas coisas mês após mês. As mercadorias não pensam, não falam, são modeladas. Os alunos não pensam, repetem, não criam, reproduzem o que lhe é passado. Silêncio. Não podem falar. Números e letras sem cores nos computadores e nos livros, nas planilhas e nos cadernos, é tudo igual. Os quadros se enchem, os cadernos se escrevem, as planilhas se preenchem, os gráficos estão cheios, é tudo igual. O professor fala, escreve e ensina o que nós não vamos aprender, apenas fingir saber. O gerente passa e os funcionários sorriem, satisfeitos em fingir satisfação e manter seu emprego e sua dignidade, dinheiro. As mercadorias são revistadas, as sem defeitos passam adiante e as demais retornam. A criatividade é tamanha que não mudaram nem o nome série de produção. Os alunos também têm seus números de série. Uma lista de chamada são números, é tudo igual. Os sinos tocam, não são das igrejas. Hora da refeição, fila no refeitório, hora do intervalo, celulares em mão. Estou online e desconectado do mundo. Meu pai está online e desconectado do mundo. Sirenes tocam, hora de voltar. É tudo igual. Acabou, guardar materiais, pressa para finalizar um dia sem pensar que o próximo será igual. Carros, buzinas, placas, motos, uma gigante massa inerte de pessoas apressadas, é tudo igual. Chego em casa, Wi-Fi, me desconecto do mundo na rede, meu pai na televisão, minha mãe prepara o jantar. Anúncios, propagandas nos movem para um novo dia. Estudo para ter um futuro de compras, tudo igual. A noite desce, como a noite anterior. Amanhã tem aula, vai dormir, é tudo igual. Eu vou para a escola, fábrica. E meu pai para a fábrica escola.
A única diferença entre a fábrica e a escola é o ambiente escuro, quente e mal iluminado da primeira. Talvez a escola não seja assim para que os alunos sobrevivam até chegar na fábrica. Então vejam que esse texto e o texto anterior falam sobre um determinado lugar, certo? E os dois mostram a rotina desse lugar. Então, essa é uma característica do gênero crônica na Olimpíada de Língua Portuguesa, uma vez que os alunos devem escrever sobre o lugar em que eles vivem. E aí o gênero crônica, como a gente aprendeu, é um texto que narra de forma artística e pessoal fatos colhidos no noticiário jornalístico e no cotidiano. É geralmente curto e leve, escrito com o objetivo de divertir o leitor e ou levá-lo a refletir crítico ou filosoficamente sobre a vida e os comportamentos humanos. O narrador pode ser do tipo observador ou personagem. Emprega geralmente uma variedade linguística de acordo com a norma padrão, podendo ser mais ou menos formal, em linguagem simples e direta, próxima do leitor. E aí a gente viu que é preferível que o narrador, na crônica da Olimpíada de Língua Portuguesa, seja um narrador personagem, porque você vai contar a história, uma história relacionada ao seu lugar, e que você esteja dentro dessa história participando como personagem. E aí a temática das crônicas que são produzidas, como a gente já viu, é a seguinte: o lugar onde vivo. Então vocês devem escrever sobre o seu lugar, certo? Pode ser um sítio, pode ser o bairro, pode ser a cidade, enfim, vai depender de onde você mora. Então, antes de a gente escrever, é preciso que a gente planeje o texto, certo? Inicialmente, pense em algo interessante que mereça ser contado em forma de crônica envolvendo o lugar em que você vive. Pode ser uma situação acontecida há pouco tempo, uma situação que se repete constantemente, a rotina do lugar em que você vive, enfim, algo que seja atraente para ser contado e lido. Então, busque contar algo que atraia o leitor, certo? A história que você escolher contar precisa ser curta, algo que aconteça em poucos minutos ou poucas horas, como nos exemplos de crônicas que nós lemos nesta atividade e na anterior. Pense também no lugar em que a história se passa. A gente já viu que pode ser sobre o sítio, pode ser sobre a cidade, mas tem algum lugar específico do sítio? Algum lugar específico da cidade? Envolve o espaço da cidade inteira, envolve uma rua, envolve um bairro, envolve a escola, envolve um sítio, uma vila, enfim. Muitas são as partes do lugar em que você vive que podem se tornar cenário da história. Agora a gente vai pensar na escrita. Lembre-se de que você deve narrar uma história, partindo da realidade e podendo acrescentar pontos de ficção sobre o lugar em que você vive. A gente estudou que a crônica ela não tem compromisso com a verdade. A gente pode escrever baseado na verdade, mas a gente pode também inventar, a gente pode acrescentar, certo? Isso significa que a história que a gente leu no texto Meu Morro pode ou não ser verdadeira. Aquela história do menino que foi morto durante a noite pode não ter acontecido naquela noite que foi narrada, né? Só uma situação para ilustrar a vida lá na comunidade periférica. Então a gente pode se basear na realidade para contar algo a mais, além da realidade. Assim, você será um narrador personagem, ou seja, você narra a história e ao mesmo tempo participa dela como personagem. Para marcar essa sua participação, é possível utilizar verbos e pronomes em primeira pessoa, do singular ou do plural. Você precisa se colocar no texto, certo? Por exemplo, com base nos textos que a gente leu. No texto Meu Morro, a gente tem o seguinte: me delicio só de olhar todas aquelas frutas cheias de cheiros e sabores. Quando a gente diz me delicio, o pronome me está na primeira pessoa, do singular. O verbo delicio está na primeira pessoa do singular. Eu me delicio, certo? Então, isso marca a presença de um narrador personagem. Ele está se colocando na história, está contando algo que envolve ele mesmo. No texto escola, fábrica, fábrica, escola, a gente tem o seguinte: eu me acordo, meu pai se acorda. Veja que quando eu digo eu, o pronome é da primeira pessoa do singular, o me é um pronome da primeira pessoa do singular, acordo é um verbo que está na primeira pessoa do singular, o pronome meu é um pronome possessivo
que está também na primeira pessoa do singular. Então, são exemplos, né, de recursos linguísticos que a gente tem para marcar aí o narrador personagem, alguém que conta a história e participa dela também. Quem fará parte da história além de você? A gente viu que nos textos que a gente leu, além do narrador, tem outras personagens. Então, além de ser você uma personagem da crônica, você pode incluir outras personagens, apresentando suas características, o que elas fazem no lugar em que você vive, entre outros aspectos. Quais os efeitos da crônica no leitor, certo? Sua crônica pode provocar humor, ou seja, ser divertida, pode ser irônica, dizendo coisas que esperamos que o leitor entenda justamente o contrário, pode ainda ter um tom lírico, mexendo com sentimentos e emoções, e pode também ser crítica, fazendo o leitor refletir sobre algo, como problemas sociais e comportamentos humanos. Não é preciso que sua crônica tenha todos esses elementos, você pode escrevê-lo utilizando apenas um ou alguns deles. A história que você narrará pode ainda trazer algo que surpreenda o leitor. Algo que ele de fato não espera encontrar em seu texto. Pode ser uma personagem inesperada, um acontecimento, como a morte narrada na crônica Meu Morro. Enfim, você é capaz de pegar o seu leitor de surpresa. Faça isso. Para encerrar o seu texto, pense no desfecho, ou seja, a maneira como sua crônica termina. A história pode ter um fim claro, pode ter um fim que fica em aberto, dando uma ideia de que o que foi narrado continua a se repetir, como na crônica Escola-Fábrica, Fábrica-Escola, e pode ainda ter um fim surpreendente, como acontece na crônica Meu Morro, embora ela traga a rotina da favela, ou seja, o que se repete constantemente por lá. Então a gente deve pensar também no fim da história. É um fim que permite outras reflexões? É um fim que permite que o leitor fique imaginando o que será que aconteceu depois? Isso vai depender de você, certo? Como é que você quer criar o desfecho da sua história? E o título? Dê um título bem atrativo ao seu texto. O título precisa estar ligado ao que você escreveu em seu texto. Por isso, faça isso por último. Além disso, lembre-se de que o título e tema são coisas diferentes. Fique ligado. O tema das duas histórias que a gente leu é O Lugar Onde Vivo, certo? Mas uma história tem como título Meu Morro, outra história tem como título Escola-Fábrica, Fábrica-Escola, certo? Então, o título é um nome que a gente dá ao nosso texto de acordo com o que a gente escreveu, certo? O título é individual para cada texto e o tema é o assunto. Então, o tema do texto que vocês vão escrever é O Lugar Onde Vivo. Cada um vai escrever sobre o seu lugar, mas cada um vai escrever de uma forma diferente, então cada texto terá um título diferente. Revisão e reescrita são duas atividades muito importantes quando a gente está produzindo um texto. Depois de planejar e escrever a primeira versão do seu texto em uma folha à parte, pode ser no caderno, releia tudo o que escreveu, analisando a presença dos elementos do gênero crônica, tudo isso que a gente viu aqui, revisando todo o português do seu texto e corrigindo o que for necessário. Você pode pedir a ajuda do seu professor, se for preciso. Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje. Trago aqui sempre aqueles conselhos muito importantes, certo? Não deixe de fazer a atividade, não faça de qualquer jeito, não deixe de esclarecer as suas dúvidas. Peça ajuda ao seu professor ou à sua professora se você precisar. Dedique-se, estude e participe. Foi muito bom tê-los aqui comigo. Obrigado pela sua atenção e bons estudos para vocês.